Bom, pessoal, vamos lá então. Hoje a gente vai começar a falar de otites média aguda. Vimos já aí algumas enfermidades aí do ouvido médio, mas nós vimos mais por cima, né? Citamos a otite, mas algo mais superficial. E agora a gente vai dar uma aprofundada aqui no negócio, tá? Bom, vamos lá. A otite média, para recordar, então, ela é uma inflamação da mucosa, né? De todas as cavidades do ouvido médio. Beleza? Então, se cobrado, definição de otite média é a inflamação aguda da mucosa de todas as cavidades do ouvido médio, né? Então, é uma inflamação total do ouvido médio. Tranquilo? Falando da classificação, frente ao tempo de evolução, nós temos ela aguda, subaguda e crônica, né? A aguda é aquele quadro que vem instaurado forte ali, em torno ali de 21 dias, de 20 dias, geralmente é nas 3 primeiras semanas, né? Já a fase subaguda é quando a gente tem esse intervalo de 3 semanas a 3 meses, né? Então você já está caminhando ali para uma otite crônica, um quadro de infecção, de inflamação da mucosa do ouvido médio ali, das camadas do ouvido médio por mais de 3 semanas, né? E o limite é 3 meses. Acima de 3 meses de duração, a gente já cataloga essa otite como otite crônica, tá? Para eu ter esse episódio de otite, eu tenho que citar alguns fatores que são fatores predisponentes. Qual que é o paciente mais suscetível a ter otite, né, otite média, especificamente falando? Primeiro fator predisponente é aquele paciente que teve uma lactância materna, né, que amamentou por menos de 3 meses, tá? Então, assim, temos esse fator, beleza? Um fator que pode ser despercebido, mas muito importante para a gente fechar o nosso diagnóstico, beleza? Vamos lá. Aquele paciente também, no caso do paciente, citando aqui o paciente pediátrico, o paciente que está ali muito tempo em creche, né? Que passa muito tempo por creche. Beleza? Tentando achar um arquivo aqui. Então nós temos então esses primeiros 2 fatores. O primeiro fator, que é a lactância materna por menos de 4 meses, tá? O paciente que está exposto à creche, né, ou em contato com muitas crianças ali. Paciente que tem ali alergia do trato respiratório, né, geralmente essas alergias recorrentes, a exposição à fumaça do cigarro, tranquilo? E também aquele paciente que tem um histórico familiar de otite, aí para trás aí na família, né? Esse paciente também vai entrar no caso aí como um fator predisponente para otite. Tranquilo? Outra situação. Quando eu tenho uma hipertrofia de adenoide, né? Ou episódios de adenoitite. Quando eu tenho essa inflamação,
da adenoide, né? A adenoidite pode provocar otite média. O paciente prematuro, tranquilo. Histórico familiar de OMA, beleza? As malformações crâniofaciais também são aí fatores predisponentes que são bem característicos, né? Tanto como de funções da trompa de Eustáquio, né? Fissuras, né? Velopalatinas também entram nos fatores predisponentes. E qualquer tipo de enfermidade via aérea superior entra também aí no padrão como um fator predisponente para essa enfermidade. Vamos lá. Falando da fisiopatologia, nós temos ali, primeiramente temos que citar a trompa de Eustáquio, né? Função da trompa de Eustáquio ali, para relembrar aquela nossa aula de anatomia, né? A ventilação da câmara interna, né? E proteção e também o aclaramento, né? Você tem uma agudeza de audição. É a principal via de entrada. Falando dessa otite, pode ser a trompa de Eustáquio. Beleza? A maioria dessas otite médio-aguda, ela provém de infecções virais, né? Ela pode ser subsequente a qualquer tipo de infecção bacteriana. E por que a criança ela tende a ter mais episódios de otite? Porque ela tem a trompa de Eustáquio mais curta, né? É mais reta a trompa de Eustáquio. Então você tem um acesso, né, do início da trompa de Eustáquio até o ouvido, um acesso menor, né? É um acesso mais fácil, é menor, mais curta a trompa. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá falar então da patogenia, né? A patogenia, ela é multifatorial, né? E você tem aqui vários fatores que estão envolvidos, associados à otite médio-aguda. Beleza? Então você tem aqui, primeiramente falando, né? Função da trompa de Eustáquio. Vai ter uma afetação na trompa de Eustáquio. Uma imaturidade do sistema imunológico, episódios de alergia, insuficiência ventilatória nasal, pode ser também, vai afetar isso aí, a trompa de Eustáquio, beleza? Fissura do véolo do paladar blando, que mais pra frente a gente vai ver essas alterações aqui. Anomalia de base de crânio, tá? Discinesia ciliar, né? Disquinesia, fala em espanhol. Bom, vamos lá, o que é isso? Vamos relembrar um pouquinho aqui. Essa disquinesia, ela é uma enfermidade, dizemos assim, autossômica, né? Que ela vem aí caracterizada, ela vem de uma característica de um histórico de infecções que são repetidas, né? São infecções recessivas aí no trato respiratório, né? Seja ele no trato superior ou no trato inferior. Então você tem associado a essa discinesia, né? Ciliar, você tem otite média, né? Bronquite, que mais? Vamos lá, rinocinusite, beleza? Então você tem várias enfermidades associadas a essa discinesia celular, beleza? A própria aderência bacteriana também, tá? No trato.
e deficiência do sistema imunitário, né, do sistema imunológico. A adenoide, né, ela torna-se um reservatório de bactéria nesse caso, tá? Aquela clássica carne esponjosa, né, que tem ali. Então ela vira um reservatório ali, um entrame de bactérias ali nessa situação. E a incidência muda de idade, né? No neonato, nós temos aí uma contaminação maior, desde enterobactérias aos estafilococos. No paciente menor de 13 anos, menor de 3 anos, já é mais comum aqui a contaminação pelo Haemophilus influenzae, tá? E pelo Streptococcus pneumoniae. Já no paciente maior de 3 anos, já é mais comum o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenzae, só que não entra as enterobactérias aqui. Entra os Streptococcus do grupo A, tá? Então, o que aumenta é o Streptococcus do grupo A, beleza? Então nós temos uma cifra de 30 a 50% associado à etiologia dessa enfermidade, o Streptococcus pneumoniae. De 15 a 40% o Haemophilus influenzae e de 5 a 15% a Branamela, tá? Branamélia, como vocês quiserem chamar. Catarrhalis, beleza? Que é bem típico aí, via aérea. E 3% Streptococcus pyogenes, né? 2% apenas estão associados aos Staphylococcus aureus. E 20% aí soltos aí, enquadram-se aí nesses 20% aí. Rinovírus, influenza, parainfluenza, Mycoplasma pneumoniae, clamídia, bacilo gram-negativo, tá? Então, entra aí um leque maior nesses 20% restantes. Falando da anatomia patológica. Essa enfermidade passa por 4 estágios, né? O primeiro estágio é o estágio congestivo, né? O ouvido fica congestionado, cheio. E o segundo estágio é o supurativo, né? É quando tem aquele acúmulo de pus, só que ainda não é uma supuração aberta. A supuração aberta ela torna-se lá no terceiro estágio, né? Que é quando há a perfuração. E o estágio 4 você já tem uma regressão, já em uma reparação dessa lesão. Como que funciona aqui para a gente fazer um comparamento clínico, né? Fazendo aqui os estados, né? Os estágios clínico-patológicos. Nós temos o estado de hiperemia. Quando tem esse estágio de hiperemia, você tem ali uma troca ali na pressão do ouvido médio, né? Há um câmbio de pressão do ouvido médio. Tende a durar ali até 2 dias, né? E o paciente apresenta aquela sensação de uma ligeira hipoacúsia, né? O paciente fala assim, parece que tá meio abafado. Ele não vai chegar para você ainda e falar, tá tampado no meu ouvido, não tô ouvindo nada. Tá levemente abafado, né? Mas não incomoda ainda. Depois você tem o estágio de exsudação, também chamado de supuração, beleza? Aqui eu já tenho aquela produção de todo aquele conteúdo inflamatório, né? A produção ali de sorofibrina, eritrócito, leucócito, né? Que vaza da rede capilar ali para criar o processo inflamatório. Beleza? Geralmente aqui tem uma metaplasia de células epiteliais cuboides, né? Em células caliciformes, tá?
Isso é bem característico do ouvido. Já o estado de exsudação, aqui falando dele, o que eu consigo observar aqui? A membrana está engrossada, está bem edemaciado já. Já está uma membrana mais grossa, né? Bem eritemada, está bem vermelha. O paciente já tem dor intensa. O paciente já tem uma otalgia que ele descreve para você. Terrível mesmo, né? Já tem dor, já tem febre. Aqui você já tem que fazer um controle de febre no teu paciente, tá? Nas crianças e nos lactentes, você já tem essa sensibilidade da região mastoide, tá? A criança não aguenta que você encosta por fora do ouvido, beleza? Esse já é o estágio de exsudação, tranquilo? O estágio de supuração, onde está mais formada já aquela bolha de pus ali de conteúdo inflamatório, o paciente já tem uma hipoacúsia severa, já fala para você, tá tudo tampado já. E por último, a perfuração, estágio de perfuração. Perfura e extravasa esse líquido purulento aí, né? Quando no consultório você faz a aspiração desse líquido, tá tudo certo. E o estágio de resolução, né? Que já é quando tem já o fim da infecção e da otorreia, né? Otorreia é aquele líquido, né? Que sai do conduto auditivo ali. Você já tem uma diminuição severa, já bem considerável do edema, né? Já começa a fechar aquela perfuração e o paciente já começa a referir para você que melhorou a audição. O paciente fala assim, já estou ouvindo bem, já está melhor. Tá? Então esse você já sabe que é o episódio de resolução da enfermidade. Beleza? Como que eu fecho esse diagnóstico? Esse diagnóstico ele é clínico. Tá? O paciente às vezes chega para você e fala assim, doutor, meu ouvido está doendo e está latejando. Ele refere uma dor que lateja, né? Essa dor que pulsa. Otalgia pulsátil, tá? Geralmente essa otalgia pulsátil, ela tende a ser à noite. Quando o paciente deita. E ela é brusca, ela vem de uma vez, tá bom? E ele fala para você assim, alivia quando escorre uma aguinha do ouvido. Tranquilo? Vamos lá. Esse paciente apresenta uma hipoacúsia, né, progressiva, que ele tem ali uma oscilação, falando de fração de decibéis de audição, de 5 a 45 decibéis. Tranquilo? Esse aqui você faz o teste de audiometria no teu paciente e diagnostica isso daqui. Beleza? Sintomas gerais, você vai ter em consideração, esse paciente é um paciente que pode te apresentar vertigem, tontura, episódios de tontura. Beleza? O paciente com otite médio aguda. Hipertermia, pode apresentar febre em mais de 50% dos casos. Hiporexia, né? O paciente não come. Taquicardia pode estar associada a esse paciente também pelo episódio de febre, tá? E já nos pacientinhos aí menores a 1 ano, né? O lactente, vai ter aquela criança irritada, né? Aquela criança que te apresenta ali um quadro de irritabilidade. Pode ter diarreia associada, pode ter vômito, tá? Pode ter astenia, paciente também molinho ali, bem fraquinho, tá? Então, é uma enfermidade ali que apresenta essa clínica clássica para você. Na otoscopia, né, ou na otoneumoscopia, você observa uma membrana que está bem opaca, né? Ela não está assim aquela membrana brilhante, igual no tímpano normal, tá? Tá bem opaca, bem ofuscada, e ela tende a estar vermelha,
bem avermelhada, bem eritemada ali, amarela ou esbranquiçada. Tá? A gente observa aqui uma membrana bem avermelhadinha, uma membrana bem esbranquiçenta. Ela pode estar bombada. Como assim a bombada? Ela está cheia para fora, parece que ela está cheia. Né? Chega a fazer até aquele calombo na membrana mesmo. A mobilidade dessa membrana está reduzida. Você observa que ela está tensionada, né? E às vezes você pode observar uma efusão presente, tá? Saindo um líquido dali. Beleza? É aquela otorreia que a gente falou ali atrás. A audiometria, a gente citou ali atrás, né? Nessa audiometria a gente consegue observar aí muitas vezes um valor menor a 30 dB, tá? No lado que está afetado. E é importante para a gente observar sequelas e complicações possíveis que esse paciente pode levar devido a essa otite, né? Devido à gravidade dessa otite média aí. E não tem relação entre a perda auditiva e a quantidade de líquido e a qualidade de líquido que foi ejetado, né? Esse líquido expelido. Então a audiometria, você consegue ver ali o tema da hipoacúsia, né, do seu paciente e possíveis sequelas e complicações. No diagnóstico por imagem, entrando nesse tema aqui, geralmente você não utiliza diagnóstico por imagem muito para esse tipo de otite, né? A não ser quando você já suspeita, né, no caso de algum problema ali de adenoide, você está suspeitando de tumores que estão obstruindo a nasofaringe do seu paciente, beleza? Pelo contrário, você não vai solicitar exame de imagem para esse paciente aqui não. E o hemocultivo, tá? Quando você tem aquele paciente tóxico com afetação sistêmica. Opa, chegou um episódio de otite aqui, mas o paciente está tendo manifestações sistêmicas, né? O paciente que está com ataque cardíaco severa, já tem uma alteração de frequência mesmo, o paciente tem alteração de pressão arterial. Então já é algo que você vai solicitar o hemocultivo. Como que eu trato esse paciente aqui? Aquele paciente que, primeira coisa, eu vou erradicar a infecção, né? Eu preciso restabelecer a função desse ouvido desse paciente. Geralmente esse tratamento é empírico, né? Você faz aí um bom esquema, uma antibiótico terapia legal, né? O teu paciente vai embora para casa tranquilo, de boa, tá? Não tem um antibiótico específico para otite, tá? São vários antibióticos aí, porque não tem um antibiótico próprio que vai cobrir todos os tipos de germe, né? Então vai depender ali do tipo de infecção que você tem associado. Como que você avalia qual antibiótico que você associa, né? Vai depender da sensibilidade, vai depender se o paciente tolera aquele antibiótico, os efeitos secundários, se compensa você passar aquele antibiótico ou não, né? Às vezes compensa passar outro. E a facilidade de administração, beleza? Se por comprimido é mais fácil, injetável é mais fácil para aquele paciente. E o preço, não adianta você passar um antibiótico aí para um paciente e o paciente não ter condições de comprar aquele antibiótico, tá? Às vezes você, no hospital que você tá à noite ali e tal, não tem a farmácia aberta, o paciente, você sabe que o paciente mora longe, o paciente não vai voltar para pegar aquele antibiótico, passa um remédio ali, um antibiótico que cabe no bolso do teu paciente, tranquilo? Primeira coisa, aliviar a sintomatologia do meu paciente aí. Vou hidratar esse paciente, vou passar um bom analgésico, um bom antipirético. Se esse paciente ele me apresenta esses episódios aí de febre, tá? Antibiótico terapia. Vamos lá falar da antibiótico terapia. O que acontece aqui? Eu tenho desde a amoxicilina até a claritromicina, tá? Geralmente, o que eu faço? Como que é o esquema que a gente pode tratar esse paciente no ambulatório? Vamos lá.
eu já posso começar com amoxicilina, padrão. Vou fazer ali 500 miligramas, né? Ou se é um paciente pediátrico, eu faço ali de 40 a 50 miligramas por quilo de peso, beleza? Vou dosar isso aí e vou administrar para o meu paciente ali cada 8 horas ali, de 7 até 10 dias. Tranquilo? Vamos lá. Posso utilizar essa amoxicilina associada com o clavulanato, né, que é o clavulanato, amoxiclavulânico. Você vai usar, você vai ver dessas duas formas. Como que eu posso usar? Esse amoxiclavulanato, eu vou começar com ele, né, com aquela dose de 875 mais 125, beleza? Via oral, de 12 em 12 horas, de 7 a 10 dias também para o meu paciente. Vamos lá. Se o meu paciente apresenta uma alergia, no caso da penicilina, né, um derivado de penicilina aí, falando aí dessa amoxiclavulanato, dessa amoxicilina pura, eu posso usar a cefuroxima. Essa cefuroxima, como que eu vou passar? 500 miligramas também, né? Dividido ali 2 vezes por dia, tá? 500 miligramas de 12 em 12 horas por 10 dias. Aqui é por 10 dias, beleza? Detalhe, eu só posso passar 1 grama por dia. É o máximo que eu posso passar para o meu paciente. Outra coisa que eu posso passar para o meu paciente, a ceftriaxona, tá? Também a ceftriaxona, só que eu vou dosar ela de, como é que era? 50 miligramas por quilo por dia, beleza? E a ceftriaxona aí, ela é intramuscular, ela é ainda venosa, né? E eu tenho uma dose máxima de 4 gramas por dia que eu posso utilizar, tranquilo? Tem a azitromicina. A azitromicina já é uma medicação mais fácil de ser usada, porque ela é dose única, ela é um comprimido por dia, né? Então você vai utilizar ali um tratamento ali em torno de 5, 6 dias, um comprimido por dia, beleza? Tem também claritromicina, que era 500 miligramas também, de 12 em 12 horas, por 10 dias também, mesma coisa. Posso utilizar também levofloxacino. Posso utilizar também moxifloxacino, clindamicina. O que mais? Vamos lembrar aí. Acho que só, né? Acho que só, tá? Então, geralmente no ambulatório, tá? No ambulatório eu trato esse paciente com essa carga aí. Já no intra-hospitalar, por quê? Lembra que a otite pode ser ali por uma infecção de trato respiratório. Acontece muito dos pacientes pós-intubados, né, me apresentar otite médio aguda, o paciente pós-intubação. Beleza? O paciente foi exposto ao procedimento de intubação orotraqueal e cursou com otite médio aguda. Para esse paciente aí, como é todo no hospital, então eu vou fazer tudo EV, tudo venoso, né? Então ali vai ser piperacilina e tozobactam, beleza? Pode ser o imipenem, 500 mg em 6 horas, né? Pode ser também a ceftazidima, mas eu vou cobrar de vocês o tratamento do ambulatório, beleza? Vou cobrar de vocês o tratamento que a gente viu ali atrás.
Vamos lá. De antitérmico, a gente já viu já. Paracetamol, dipirona, beleza? Dose padrão. E, como anti-inflamatório, posso usar o clássico ibuprofeno aí, beleza? Para fazer esse controle aí de inflamação do meu paciente. Dependendo do caso, o paciente refere muita otalgia, você pode fazer o anestésico tópico, né? Você pode fazer a gotinha ali, tá? Faz ali as gotas otálgicas, né? Otológicas para esse episódio de otalgia. Existe algumas medicações, né? Que são um blend ali de combinações ali que você vai utilizar ali. Você pode utilizar tanto a lidocaína já associada com a neomicina, né? Existem medicações que já vendem hoje associadas a lidocaína, a neomicina e a hialuronidase. Beleza? Para esse episódio aí, para esses episódios de otalgia. Você recomenda lá ao teu paciente passar aí de 5 a 10 gotas, tá? De acordo aí com a necessidade, né? Sempre obedecendo aí um padrão de pelo menos de 1 até 4 vezes por dia. Essas gotas otológicas. Beleza? E o fluidificante. Fluidificante é uso opcional. O que é o fluidificante? Você descongestionar o paciente. Tá? Você pode usar aí a acetilcisteína, aquele envelopinho granulado, né? Ou ela em xarope, tá? Acetilcisteína aí provavelmente alguma vez na vida vocês já tomaram. Uma alergia, algum episódio de gripe, tá? Algum tipo assim. Nos últimos casos, quando eu tenho aquele acúmulo de pressão bem maior já dentro para dentro da membrana, né? Ou seja, quando eu tenho otite médio aguda que cursa com retração da membrana, né, com atelectasia, ou esse paciente me falha o tratamento, tá? O paciente tem uma hipoacúsia condutiva severa, aquele paciente imunossuprimido, o próprio paciente que cursa com complicações endocranianas, né, paralisia facial, eu vou indicar esse procedimento aqui, ó, que é a miringocentese. O que é a miringocentese? É a punção, tá, da membrana timpânica. O que acontece? Eu faço, não é punção, né? Eu faço ali uma incisão na membrana timpânica, uma incisão pequena, e faço aspiração desse conteúdo aí, que está dentro da membrana timpânica, está aumentando a pressão ali dentro do ouvido, né? Faço aspiração e aí eu deixo um carretel de ventilação, tá? Um tubo de ventilação. Tem vários, alguns nomes aí distintos. Complicações dessa otite. Ela pode ser intratemporal, beleza? Perfuração timpânica, otite externa, mastoidites. Lembra lá que na criança tende a cursar com uma hipersensibilidade na região mastoide, tá? Complicações funcionais, né? O paciente com a própria hipoacusia condutiva, e aí você vai e faz faz a miringocentese para dar uma aliviada. O paciente seguir com episódios de labirintite, né? Aquela hipoacusia neurosensorial, ou até mesmo, pior dos casos aí, complicações neurais, né? Que é a paralisia facial. Complicações extratemporais também, só que endocranianas, né? Episódios de meningite, trombose do seio lateral, tá? Abscesso extratural, encefalite focal, abscesso cefálico. Então é muito importante você avaliar se esse paciente está cursando com o tratamento certinho.
né? E as complicações à distância, no pior dos casos aí, a própria a própria sepse, né? A própria septicemia, a bacteremia. Então, o paciente pode vir cursar com um choque séptico por causa de uma otite. Diagnóstico diferencial: otite externa, né? Com meningite, otopatias serosas, beleza? As otopatias serosas também podem cursar com aquele acúmulo de líquido também ali. Uma própria otalgia também, tá? A mastoidites também pode ser ali um diagnóstico diferencial. Você tem uma inflamação ali, uma afetação em toda aquela região mastoide, tá? O paciente cursa ali com uma afetação ali uma afetação de face também, beleza? E se observa bem edemaciado aqui no exame tomográfico, bem característica essa edemaciação, tá? E possivelmente foco inflamatório. Em algumas das situações, essa mastoidite também tende a ser episódio, dependendo da situação, episódio que tem que ser drenado, tá? Vai depender do teu paciente. E também outra situação que pode acontecer nesse caso é alguns tipos de lesão na região mastoide que pode afetar essa parte auditiva. Não é frequente, tá? É mais frequente a própria mastoidite. Beleza, pessoal?